eu acho que nós tivemos uma conferência, eu e dois colegas meus, uma conferência para resolver o futuro da humanidade. Supostamente esse não era menos ambicioso do que isso. E a conferência se chamou Rio Mais 20, 20 anos depois da Eco 92. O principal objetivo era olhar 20 anos para trás e ver o que é que mudou e o que é que não mudou, não devia ter mudado. E depois olhar, bem, não chegamos a 2084, mas chegamos para aí a 2050. Mais ou menos essa é a ideia. No fundo, vermos o que é que nós devíamos decidir desde já para termos aquilo que nós falamos de um desenvolvimento mais sustentável em 2050. Esta palavra desenvolvimento sustentável por vezes já cansa, portanto, quando se quer dizer alguma coisa fala-se em desenvolvimento sustentável. Mas eu acho que é muito importante, porque as pessoas pensam sempre que nós funcionamos um pouco na via do... Quer dizer, que isto tem apenas a ver com o ambiente. Que estas discussões, o Rio Mais 20, não sei quantos, têm a ver com o ambiente. E a discussão, o ambiente é apenas uma pequena parte. Quer dizer, nós, quando falamos de desenvolvimento, falamos, obviamente, de tudo. Quer dizer, falamos da participação, falamos da democracia, falamos do que é que se está a passar nas economias ditas emergentes, nos países chamados desenvolvidos, também é um conceito já discutido. Falamos de coisas tão diferenciadas para ter ideia, não sei se estão familiarizados com esse aspecto. As Nações Unidas têm os Estados, que têm uma representação direta nestas conferências, e têm 9 grandes grupos. E os 9 grandes grupos são as organizações não governamentais, são apenas um grupo, mas depois há o grupo dos agricultores, há o grupo das mulheres, das crianças e dos jovens, dos cientistas e dos investigadores, dos povos indígenas. Portanto, e estes 9 grupos são reconhecidos pelas Nações Unidas como tal. Portanto, a sociedade civil não está presente, digamos assim, como sendo apenas as organizações não governamentais. Muito longe disso, temos estes 9 grupos que se calhar não consegui dizer todos, os sindicatos, e que ali têm uma palavra, apesar de representar clientes dentro da organização. Ou seja, são porque as crianças não terão... As crianças e os jovens têm os seus plenários, têm as suas reuniões e depois falam também da Assembleia. Aliás, há um representante, também tem representante. Há um representante, portanto, das crianças e dos jovens, depois há um representante das ONGs, depois há um representante das mulheres. E, portanto, e reparem o trabalho que é mesmo assim organizar isto. Porque estão a ver o que é. Mesmo quando nós falamos de povos indígenas, não, a pessoa pensa, isto no Brasil são lá umas tribos. Não, são povos indígenas em todos os continentes. Estão lá desde a Austrália, o Brasil, a África. E portanto, isso acaba por ser curioso, digamos assim, este envolvimento da sociedade civil de uma forma, ou de um modo formal, no meio dos governantes, que tiveram lá 120, ou o chefe de Estado ou o primeiro-ministro. Para terem ideia, nos Estados Unidos não foi o Barack Obama, mas foi a Clinton. Teve um dos melhores discursos, curiosamente, foi o do François Hollande, da França.
teve eu agora já não sei, já mudou tantas vezes o presidente da Rússia. Já teve, agora é presidente. Foi primeiro-ministro dos últimos 8 anos. O rei. E portanto, exatamente. Pode sempre voltar primeiro-ministro, depois é presidente. E realmente a reflexão que nós gostaríamos de fazer e que tentámos que se fizesse foi essa, quer dizer, foi forçar os países a pensarem sobre como é que nós queremos o mundo em 2050. E o facto de nós termos que começar já. Bem, aliás, que assim, diretamente relacionado aqui com o texto, um dos grupos são as empresas também. As corporações. As corporações, também um dos grupos importantes. Eu acho que vale a pena olhar para aquilo que se passou, porque foram realmente duas perspectivas muito diferentes. Por um lado, a forma de participação, o modo como as pessoas se manifestaram sobre o que achavam que estava mal no país ou no planeta, a água como direito humano, a questão de como o problema da distribuição dos bens. Nós neste momento há um problema claro no planeta que é nós, isso também é dito no texto, não é? Nós já estamos a usar 6 planetas, quer dizer, em 2084 estaremos a usar 6 planetas. Bem, isso às vezes faz um bocado a impressão que nós já estamos a usar, salvo ver, 1,3, 1,4 planeta. E a pessoa pensa, bem, se nós só temos um planeta, como é que eu estou a usar 1,4, não é? Bem, há duas razões para isso. A primeira é que dos 6 mil milhões, há 1,4 mil milhões que está muito abaixo daquilo que seria o limiar da qualidade de vida. E, portanto, o que acontece é que nós temos uma distribuição muito diferente entre os mais pobres e os países mais ricos. A segunda questão também, e essa que é a mais grave, é que nós, para conseguirmos sobreviver, estamos, por um lado, a impedir a regeneração de uma série de sistemas, por exemplo, a pesca. Quer dizer, eu tenho quase todas as zonas do mundo que estão em sobrepesca. Ou seja, eu estou a pescar mais do que consigo regenerar. E, portanto, quer dizer, a tendência é naturalmente da queda. E estou a ir buscar, tenho esse problema de não estar a regenerar suficientemente os recursos, e depois tenho outra coisa ainda, que é como se eu tivesse um depósito a prazo. E em caso de crise, eu vou lá buscar o dinheiro. E aqui sucede exatamente a mesma coisa. Quer dizer, eu estou a ir buscar uma série de reservas de tudo, de água, de fósforo nas minas para os fertilizantes e para os adubos, para os fertilizantes, para ter mais produtividade na agricultura. Estou a ir buscar o petróleo, estou a ir buscar o gás natural. Quer dizer, isto é, eu para conseguir garantir o funcionamento do planeta, estou a ir buscar um conjunto de recursos que era suposto continuarem sossegadinhos, armazenados, e eu, no fundo, viver antes num esquema de regeneração dos recursos que tenho. O problema é que essa regeneração já não é suficiente e, portanto, eu tenho que ir lá buscar ao fundo, tenho que ir buscar ao milheiro, aos cofres, aquilo que preciso para utilizar. E, com o inconveniente é que, ainda por cima, para utilizar isso, acabo por ter prejuízos enormes, acima de tudo a questão do aquecimento global, a degradação dos oceanos, portanto, os problemas todos, as florestas, que eu recorto as florestas e depois não lhes dou tempo de regenerar, os solos, portanto, quando se faz esta análise toda, vamos cair aí. E o problema, não depende ainda na cultura dos povos, portanto, só nos dirigentes. O problema é que
ninguém quer pôr em causa a qualidade de vida ou a soberania do seu país para o bem comum. A Coercos, por exemplo, nós temos um projeto chamado Condomínio da Terra, porque procura traduzir esta ideia, precisamente, que é: eu num condomínio, eu tenho a minha casa, ou tenho o meu apartamento, mas depois pago X todos os meses pelo elevador, pelo caminho, pela luz das escadas, pela água de alguma regra que seja precisa, quer dizer, não faço ideia. Eu, por acaso, só pago pelo elevador e eu adiciono aqui lá, vai lá limpar e mais umas coisas. Mas o que é facto? Mas aquele espaço que está ali das escadas e até a sala dos condóminos, é um espaço comum, é um espaço que é de todos. E a Terra deveria ser vista, o planeta deveria ser visto um bocado nessa perspectiva. Isto é, eu tenho, cada um de nós, o nosso apartamento é cada um dos países, mas há um espaço que tem que funcionar para todos. Se não tiver elevador a funcionar, o prejuízo acaba por ser pior para aqueles que estão no sexto andar, mas há um prejuízo para toda a comunidade. Se o telhado tiver problemas, se houver uma infiltração de água, se houver uma cheia, quer dizer, os prejuízos são para todos. E, portanto, eu olhar para a Terra como um condomínio tem a ver precisamente com esta questão de que eu só consigo resolver os problemas do planeta a partir do momento em que em que eu puser realmente à frente o bem comum em relação ao bem comum dos países. E o problema é que até há relativamente pouco tempo nós não tínhamos grandes problemas globais. Ou seja, quais são os grandes problemas que eu tenho até 2084? O principal problema, a partir de longe, é o aquecimento do planeta. Cientificamente, não tenham dúvidas, não há nenhum artigo científico a dizer e a justificar que não há aquecimento global, que não há alterações climáticas e que elas não são devidas às atividades humanas. Não há um único. Vocês podem dizer, bem, os cientistas estão todos estão todos articulados para ninguém do contra publicar. Quer dizer, eu não consigo arranjar evidências disso, pelo contrário. Cada vez há mais evidências de que a temperatura está a aumentar com a concentração de determinados gases, principalmente a queima de petróleo, de gás natural, de carvão, e isso traduz-se em alterações climáticas que se vão agravando à volta. Esse é o maior problema e é um problema que encaixa aqui muito bem. Porquê? Porque é um problema que não pode ser resolvido pelo país A, pelo país B, pelo país C. Isto é um problema que ou é resolvido por todos, e agora? E já, ou então sairá muito mais caro, principalmente àqueles que têm menos dinheiro, principalmente aos países que têm menos dinheiro, aos países mais frágeis. Eu, por acaso, no autocarro, demorávamos quase 2 horas para chegar até lá à Cunha, nos dias piores. Fui ao lado de um professor do Ministério do Ambiente, do Bangladesh. E o Bangladesh, curiosamente, é um dos países que se afunda, digamos assim, que ficará com 50%. 50% do país desaparece. E, portanto, há este problema, há este problema conceptual de que todos têm de se unir em relação a, mas nenhum quer ser ele a fazer o primeiro esforço, ou o maior esforço. E o Bangladesh não tem assim tanto peso. Não, e o Bangladesh não tem quase peso nenhum. E quais são os problemas que nós temos? É que, por um lado, eu diria que esse é um dos maiores problemas globais, sem dúvida. Nós temos uma perspectiva de aquecimento da temperatura do planeta à volta de 6 graus, 6,4 graus, até 2100.
porque, infelizmente, os cenários que estamos a ter são os cenários, aquilo que se está a verificar, caminhamos para os cenários piores, porque há vários cenários, e, portanto, isto mostra bem que há 20 anos, na Eco 92, na altura, cientificamente, não se sabia se havia ou não alterações climáticas e não se sabia se era o homem ou não que tinha influência nessas alterações climáticas. De qualquer forma, quer dizer, ao longo do tempo, esse conhecimento foi sendo estruturado e, no entanto, quer dizer, entre 92 e 2012, a situação não é muito diferente, do ponto de vista político. Quer dizer, há alguns, a União Europeia, por exemplo, mexeu-se, impôs metas, encarou o problema mais de frente, mas os Estados Unidos não, claramente, nem sequer, quer dizer, assinou, mas não ratificou o protocolo de Kyoto. E depois temos agora um novo bloco que quer repetir um modelo de desenvolvimento igual àquele que os outros já tiveram. Isto é, o Brasil, a África do Sul, a Índia, a China, acham legitimamente que também têm o direito, agora é a vez deles, de seguir o mesmo tipo de desenvolvimento. E invoca uma coisa que é perfeitamente legítima e é verdade, e que esteve em causa, inclusive, nesta conferência agora do Rio, que é o chamado princípio, é um princípio que eu gosto muito, é o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Ou seja, todos somos responsáveis pelo bem comum, pela resolução do problema, mas há uns mais responsáveis que outros. Mas a falar a sério, não a brincar com o triunfo dos porcos. Isto é... Há uns que têm mais capacidade. Há uns que têm mais capacidade, não só têm uma responsabilidade. Quando eu olho, por exemplo, para as emissões, eu olho sempre para três coisas. Primeiro, vou ver o histórico. E aí, por exemplo, os Estados Unidos ou a Europa tem um capital acumulado de poluição enorme. Depois olho para o per capita, que me dá uma visão diferente. Porque se eu olho para a China e digo, a China é o maior poluidor do mundo, é o que emite mais CO2. É verdade. Então, mas agora vamos lá dividir a poluição por número de pessoas. E a coisa aí já vem, um chinês polui 4 vezes menos do que um americano, ou metade do europeu. E pronto, e depois tem ainda o terceiro fator, que é, ok, vamos olhar para a quantidade do país, para o peso do país. Portanto, o peso do país, o per capita e a responsabilidade histórica. E é isto, por exemplo, na parte do clima que está em jogo. O que me faz impressão aqui, obviamente nós falamos do clima porque tem sido das questões mais faladas e conversadas e por isso respeito ao nosso dia-a-dia do uso da energia que fazemos. Mas é a mesma coisa na biodiversidade, nas florestas, nos oceanos, na desertificação. Quer dizer, vamos dar exatamente ao mesmo problema. Aquilo que é mais dramático em todas estas questões do ambiente é que, obviamente, nós temos uma íntima relação com o social, e com a economia, e com a participação, e com todas essas questões. E é aí que realmente os políticos se distanciam das pessoas. Não é? Exceto em alguns casos. Há casos em que eu acho que, a começar pelos Estados Unidos, eu acho que as pessoas... há um grande divórcio entre as pessoas e os políticos, mas eu vivi nos Estados Unidos há alguns anos, mas tenho a noção claramente que, e eu ia até um pouco o texto também, é que as pessoas acham firmemente e convictamente de que a tecnologia resolverá o problema. Nós resolveremos o problema. E um segundo pensamento também é que, bem, se calhar outros poderão ter problemas graves, mas nós, como temos capacidade financeira, vamos ultrapassar o problema. Não é? Daquela ideia de que não só
científica e tecnologicamente eu ultrapasso a questão, como também eu sou rico o suficiente para poder lidar com umas intempéries que vêm nos furacões, com umas secas aqui. Mas apesar de tudo, eles têm todos os anos experiências horríveis, não é? Bem, agora tem o Colorado, não é? Pois, o Colorado em estado de emergência, mas eu acho que ainda precisam de mais precisam de mais uns choques, eu acho que sim, durante mais uns tempos. Porque há um problema, era aí que eu queria chegar, é que há uma questão que torna este problema muito mais complicado, que é o problema da reação entre a causa e a consequência. O problema das alterações climáticas e da exploração dos oceanos e de tudo o resto é que o mal que eu causo só tem um reflexo passado 10 anos, 20 anos, 30 anos. São sistemas muito lentos. E pode ser longe, não é? E, portanto, é muito difícil eu dizer a alguém, olha, aquilo que você está a fazer não vai ter problema nenhum para si. Nem se calhar para os seus filhos, vai ter para os seus netos. E portanto, esse é que é o grande problema, que é, numa lógica de funcionamento dos governos de 4 em 4 anos, ou pouco mais, nós nunca encaramos este problema como sendo o nosso problema. E, portanto, nunca nos dispomos aos sacrifícios que eles vão fazer. Entre os vários... isto é um mundo, por exemplo, falar sobre estas questões é um mundo, porque isto depois mete... há países que não têm meios para lidar com esta questão do clima, ou de ajudar à saúde, ou da educação, ou de outros aspectos. E obviamente dizem então, mas os países ricos, ou os países com mais dinheiro, que deveriam participar, deveriam dar mais ajuda, a chamada ajuda ao desenvolvimento. E depois tudo isto é muito complicado, porque e só aí há várias questões que nós podíamos estar aqui a discutir várias horas, porque a Europa decidiu reduzir as suas emissões de dióxido de carbono entre 1990 e 2020 em 20%. E até pode ir mais longe, porque com a crise nós já estamos para aí com 17%. E ainda estamos em 2012. Não é? Portanto, até chegamos lá facilmente. Mas depois, obviamente, isto abrange todos os setores. E muita indústria as multinacionais tiveram uma reação óbvia, quer dizer, bem, vocês estão a dizer que eu agora tenho que pagar, e é verdade, a partir de 2013, eu tenho que pagar pelo CO2 que emiti. Bem, é simples. Em vez de estar aqui, para um sítio qualquer, fora da Europa, onde não tem esse custo. Não é? E isso levou a Europa a fazer a coisa, por exemplo, mais gradualmente. Nós, por exemplo, em Portugal, houve uma colega minha na Universidade Nova, onde eu dou aulas, que fez as contas para o CO2, não do país, mas que nos chega indiretamente. Ver se eu consigo explicar. Nós todos podemos considerar que temos uma determinada pegada. Uma pegada, isto é, temos um peso em termos de uso de água, uso de materiais, uso de energia, emissões de CO2, por aí. Ora, uma das coisas que acontece é que nós, quando quantificamos esta pegada, nós fazemos as contas sempre só ao país. Ou seja, nós encaramos Portugal aqui como um sistema. Cada país faz isso. Encara o país como um sistema fechado. E, portanto, eu vou ver a eletricidade que produzi, o que é que emiti de carvão, o que é que emiti de gás natural, o que é que utilizei, renováveis, tal. Bem como a água. Quer dizer, eu também faço umas contas ao consumo de água que tenho, e nós por dia temos um consumo à volta aí de 100 litros por pessoa por dia de água. Eu faço essas contas. Mas o que ela chamou a atenção é que, bem, cuidado, vamos lá ver como é que é a nossa pegada hídrica a sério.
E vamos lá ver como é que é a nossa pegada de CO2 a sério. Então, se eu agora for às importações e for ver os alimentos que são produzidos noutros países, os custos da produção desses alimentos lá, e o CO2 duplicado. Quer dizer, as televisões que vêm, se calhar todas elas da China, ou de Taiwan, ou de um sítio qualquer. Se eu for ver o carbono aí associado, o transporte de tudo isso para cá, os alimentos que se calhar vêm de Espanha, ou de Marrocos, ou do Brasil, e que vêm para cá. Se eu agora for quantificar isso, quer dizer, a pegada ecológica de cada português é muito maior do que, como nós ainda por cima temos importações de muitos países com peso, quer na alimentação, quer em termos de eletrodomésticos bastante grande, eu tenho uma pegada enorme, muito maior do que aquela que podia estar à espera. Para vocês terem ideia, nós temos em Portugal, cada um de nós é responsável, em média, por 7 toneladas de dióxido de carbono por ano. De emissões, nós respiramos também CO2, atenção, mas isso não conta. Portanto, de CO2 a mais. Pois é, isso eu ia perguntar. Qual é que seria o aconselhável, o valor aconselhável? O valor aconselhável, para terem um termo de comparação, eu acho que é São Tomé e Príncipe, que tem 500 quilos ou 200 quilos por pessoa por ano. Isso seria bom. Quer dizer, o problema é que a qualidade de vida em São Tomé também não é grande. Não é? Mas é só para terem um termo de comparação. Um americano tem 20 toneladas por ano por pessoa. E, portanto, isso dá-me alguma comparação entre os níveis. Não é? Mas por isso é que eu estava a dizer esta questão de nós vivermos num mundo global em que, por exemplo, as emissões que são contabilizadas país a país, na parte das emissões de gases de efeito de estufa CO2, contabiliza-se país a país. Tudo aquilo que é o transporte aéreo ou o transporte marítimo vai para uma coisa chamada as bancas. É uma coisa que está lá no lado. Que não é de ninguém, é de todos. Okay? E que não tem limites. Não sei se vocês sabem também, mas, por exemplo, um avião, quando põe combustível, aqui em Lisboa, não paga nem IVA, nem imposto sobre o ISP, imposto sobre o petróleo, enquanto que nós pagamos, não é? O gasóleo, a gasolina, ali não se paga. Porque é uma regra da Organização Mundial da Aviação, da Organização Mundial do Comércio, que todos estes fluxos que estão ligados ao transporte internacional não estão alocados a ninguém. E deve estar em uma bolsa. Portanto, é por isso que se cresce até mais não. E agora talvez tocar num outro ponto, que é, bem, as indústrias. Portanto, houve essa tendência das indústrias se irem embora. E depois houve a ideia dos franceses, que era, bem, eu tenho que impor aqui algumas regras para o CO2 nos produtos que me chegam cá. E teve-se a discutir uma taxa que era colocada aos produtos que entravam na Europa vindo de outros países. Mas a Organização Mundial do Comércio ainda não aceitou. E vai ser muito difícil de aceitar. Porque, agora vou fazer um pouco de advogado do diabo, não é? Exatamente, contra mim. Vocês estão em África, por exemplo. Eu tive a oportunidade, por acaso, de visitar agora dois países, Cabo Verde e Moçambique. E há aqueles problemas todos que são reais, que é as próprias organizações humanitárias, não é? As ONGs de desenvolvimento, levam roupas e uma série de têxteis, etc., para distribuir às pessoas empregadas nas Áfricas. Isso, por exemplo, havia uma indústria no Chimoio, em Moçambique, que era a Têxtil África, ou a Text África, qualquer coisa do tipo, que começaram a reativar a produção aqui há pouco tempo. Mas não conseguem. Por duas razões.
Primeiro, porque os chineses põem as roupas todas no mercado muito mais baratas. Segunda razão, porque nós damos os nossos. E, portanto, eu não consigo criar o mercado. Agora, vamos supor que eu tenho um agricultor em Moçambique, quer dizer, que cria não sei quantas coisas e que quer vender para a Europa. Ele é o primeiro defensor contra eu ter barreiras ao comércio. Quer dizer, aliás, pronto, a ideia é que eu possa produzir para a comunidade local, mas se tem excedentes, etc., possa comercializar. Isso, se por um lado é legítimo e fantástico, não é? Por outro lado, choca com outra filosofia ou melhor, colocando a coisa de uma forma mais simples. Esta filosofia de eu não ter barreiras alfandegárias, impostos, seja o que for, e que é aquilo que se calhar defende mais os povos de muitos destes países, é a utopia da globalização. Quer dizer, é eu ter realmente um mundo global. O que confunde aqui um bocado as coisas, quer dizer. Mas isto também só mesmo para terminar, isto também só funciona assim porque o pessoal consegue produzir num sítio e vender no outro, não repercutindo os custos ambientais que tem eu levar uma manga do Brasil até Lisboa sem pagar os custos de poluição que aquilo tem no transporte de avião ou transporte de barco. Quer dizer, a globalização é muito bonita quando nós não quantificamos o custo ambiental, para já não falar também de outros sociais e económicos, de ter como se nós vivêssemos num planeta em que fazer uma coisa num país e vender noutro não tivesse implicação nenhuma. Um dos assuntos, por exemplo, muito discutidos na Conferência do Rio e neste tipo de conferências sempre é a transferência de tecnologia. Quer dizer, porque todos os países acham que a transferência de tecnologia é muito importante. Quer dizer, aqueles que têm a tecnologia, colocá-la ao serviço dos outros países. Só que depois, obviamente, isto não é inocente. Não é? Quer dizer, portanto, a questão é que eu não dou assim a tecnologia. Eu dou a tecnologia se eu continuar a ser o dono da tecnologia, se eu tiver receitas a partir daí, se eu, no fundo, às tantas, estou a utilizar uma manobra mais barata para fazer aquilo que estava a fazer no meu país com essa tecnologia e, portanto, discussões, é impressionante que vocês, numa conferência destas, tenham discussões desde o direito da propriedade, discussões sobre o direito da fiscalização da imposição. Por exemplo, a China não aceita que alguém vá lá verificar as emissões que eles têm. Quer dizer, tem que se acreditar naquilo que se diz. Não tem sentido haver cá auditorias externas. A Rússia, por exemplo, na área do clima, aproveitou-se para dizer: sim, senhor, eu assino o protocolo de Kyoto, mas é se vocês me derem aqui uns quantos direitos de emissão de dióxido de carbono para eu poder vender depois a outros países. Portanto, como veem, entre os princípios utópicos de nós chegarmos a 2084 e a realidade, a coisa é muito diferente. No documento que foi aprovado no Rio, há um blog, eu vou só voltar aqui a Cúpula dos Povos funcionou de um modo completamente diferente. Eu vou pôr isto aqui a passar enquanto eu... E havia alguma ligação entre as conclusões de um e do outro? Ou eram mesmo só eventos paralelos? Só no fim. Eram mesmo eventos paralelos. Aliás, porque quase que um recusava o outro. Não era bem assim, mas quer dizer, isto é. Houve no final. A cúpula. O que aconteceu no Rio Mais 20 foi que. Há aqui uns traços de paisagem misturados. Isto foi no caminho para a Cúpula dos Povos.
Nós saímos antes, muito antes do onde tínhamos de sair no autocarro e, portanto, ainda demorámos a lá chegar. A grande diferença é que a Cúpula dos Povos teve chamados os plenários de convergência, em que havia imensas iniciativas, todas elas de onde se tiravam algumas conclusões, que depois constituíram uma discussão maior chamada Assembleia dos Povos. E esse documento final foi entregue ao Ban Ki-moon e à Presidente do Brasil. Isto no último dia da Rio+20. A Rio+20 foi uma coisa completamente surreal. Porquê? Porque houve uma conferência preparatória, digamos assim. Ou seja, aquilo começou no fundo dia 13 e de dia 13 até dia 19 ficou tudo decidido. Portanto, os negociadores, todos de cada um dos países, os tecnocratas misturados com os políticos, decidiram. Se calhar vocês não se lembram ou não acompanharam muito, mas em 2009 houve a Cimeira de Copenhague, onde, em relação ao clima, aquilo foi uma frustração enorme. Porquê? Porque havia um texto enorme, quando toda a gente lá chegou, quando os líderes políticos lá chegaram, eles tinham que decidir o que fazer com aquele texto. E aquele texto era dezenas de páginas, em que os Estados Unidos concordavam aqui, mas o G77 com a China discordava. Ali concordava a Europa, no outro lado. Aquilo era ingerível, era impossível. Então o Brasil, o que é que decidiu fazer? Eu não quero cá ter Copenhague outra vez. Portanto, mais simples é, nós chegamos aqui a um acordo no dia 19, até ao dia 19, mas até queriam chegar antes. E depois, os chefes de Estado dão um ok final. E, portanto, muitos perguntavam, começaram aqui pela Ministra do Ambiente, Portugal, falámos com ela, não sei o que é que eu ia cá fazer, porque eu chego cá na terça-feira à noite, dizem que o texto já está aprovado, portanto, quer dizer, que valor acrescentado é que há de ter aqui não sei quantos líderes políticos presentes. Eu acho que o Brasil aí fez muito mal. Porquê? Para conseguir esse consenso, baixou a fasquia até mais lá. Ou seja, baixou a fasquia naquilo que era consensual. Por exemplo, queria-se criar uma agência mundial para o ambiente. Como era um bocado polémico e não sei quantos, das Nações Unidas para o ambiente. Cortou-se. Queria-se destinar 30 mil milhões de euros, de dólares por ano para a ajuda aos povos. Tinha lá um valor, quem é que ia dar o dinheiro? Cortou-se. Mas peço desculpa. Cortou-se, isto é, saiu do texto. Saiu mesmo, isto é, não se manteve sequer com a indicação nada. Que não foi alcançado esse objetivo. É só nós compararmos o texto. Quer dizer, o texto está lá, atenção. Portanto, vocês podem ver o texto inicial e o texto final. Tudo aquilo que estava lá de compromisso, ou mais objetivo, ou mais ambicioso, saltou fora. E, portanto, tivemos ali a matemática, chama-se o mínimo denominador comum. E, portanto, foi o que funcionou. No entanto, muitas vezes as questões mal resolvidas acabam por voltar. Não, vão voltar de certeza. A questão aqui é, vão voltar como? Vão voltar quando eu tiver mais com a corda na garganta. Quando, às tantas, o pessoal que esteve na Cúpula dos Povos começar realmente a ter mais voz, quer dizer, e a incitar muito mais porque há uma coisa, não sei se eu acho que já perceberam isso, não é? Quer dizer, que é, na Cúpula dos Povos, qualquer pessoa entrava. Não tinha cá crachás, não tinha nada, quer dizer, qualquer pessoa lá entrava. E dizia o que entendia e procurava chegar a consenso, ou se não houvesse consenso, isso ficava registado, etc. Mas todos os que estavam na Cúpula dos Povos também tinham os seus representantes e também tinham a sua ação no outro, só que de forma, entre aspas, disciplinada. Ok? Portanto, há muitos índios, porquê? Porque foi no dia, foi o dia precisamente da chegada dos povos,
foram todos para lá acampar. E, portanto, é por isso que também tiramos muitos slides nesta linha. Mas era uma área... Não era o negócio que se falava aí? Bem, misturava-se tudo. E havia um que se oferecia como tradutor, portanto, desde bons tibetanos a pessoal da África, do Brasil, da Austrália. O inglês realmente continua a funcionar muito, pelo menos para entre um que sabe inglês e outro que sabe inglês, e fazem. Mas quando diz, por exemplo, que só vai mudar quando esta cúpula dos povos tiver mais voz, como é que imagina esse choque? Quer dizer, como é que imagina esse choque? Eu acho que esse choque vai vir de dois pontos. Primeiro, e isto já tivemos esta discussão um bocado entre nós. Primeiro, porque eu acho que nós continuamos a não perceber a crise que temos. Quer dizer, nós estamos a tentar ultrapassar a crise na Europa e no mundo sem mudar o paradigma. Ou seja, tudo, e aí é igual. Quer dizer, é igual ouvir a China, o Brasil, a Rússia, os Estados Unidos, os países da África. Todos dizem que o que é fundamental é nós garantirmos o crescimento. A palavra crescimento da economia, quer dizer, é comum a todos. Não há cá diferenças entre o mais pobre, o mais rico, é o crescimento. O crescimento significa o quê? Significa usar mais materiais, mais energia, que provavelmente não será renovável, e mais recursos da biodiversidade que temos. Portanto, a única forma que eu tenho é exatamente. E, portanto, eu estou convencido que enquanto nós não mudarmos esse paradigma, e eu apesar de otimista, acho que sinceramente isto só vai lá realmente com choques. Eu acho que é a única coisa, quer dizer, nós não aprendemos. Quer dizer, eu acho que mesmo assim a Europa, que está a viver completamente desgovernada, mesmo assim é capaz de ser dos blocos que têm melhor consciência disso. E quer fazer as apostas certas. Não é? Quando quer crescer mais nas renováveis, quando quer fazer um conjunto de apostas, é porque percebe bem isto. É o crescimento do futuro. Um dia destes vai correr mal. Mas acho que também ali é uma grande mentira, não é? Porque é uma grande mentira, um grande problema. Há essa ideia que com a tecnologia não vai resolver tudo. Esse é um aspecto já é comprovado que a tecnologia verde não vai resolver o problema. É que não é possível. E o problema é que nós continuamos a falar do crescimento e, além disso, nenhum abdica ou seja, eu acho que há aqui duas visões. Há aquelas pessoas que acham que nós só conseguimos ter qualidade de vida. Se eu consigo explicar melhor. Há quem diga, que é um pouco a minha opinião, que nós conseguimos. Nós temos mesmo que começar a consumir menos. Quer dizer, temos mesmo que mudar de estilo de vida. E eu estou convencido que nós, na mesma, conseguimos ser felizes, satisfeitos, Temos que mudar a ideia de crescimento, então. Temos que mudar a ideia de crescimento e temos que mudar um bocado os nossos ideais, quer dizer, a nossa perspectiva de futuro. Não é? Há quem olhe de uma outra forma, e a Cúpula dos Povos disse exatamente isso, que é, para nós a economia verde é isso, é partilharmos mais. Mas para vós, isto é, líderes políticos, etc., que estão na R+20, economia verde é como que pintar de verde, é apostar em determinadas tecnologias, apostar em determinadas... É como se eu tivesse uma solução tecnológica, não é? Ou tecnocrática quase, para resolver o problema, sem nunca dizer às pessoas, ou sem nunca assumir, de que realmente eu tenho que baixar os meus níveis de consumo. Sendo que eu acho que os políticos até sabem isso, quer dizer, muitos deles sabem que nós temos que nos refriar nesses níveis de consumo.
Só qual é o político que tem coragem de dizer publicamente, nós temos que passar para metade do valor da energia que consumimos atualmente. Ou nós temos que consumir, se calhar temos que passar a consumir metade da carne que consumimos. Ou se calhar não podemos estar a tomar duches É a ideia, por exemplo, do duche, por acaso é uma boa comparação. Quer dizer, eu posso a visão tecnológica é que não há problema, eu posso continuar a tomar banhos de imersão, porque vou inventar um esquema qualquer em que a água é reutilizada e volta-me a cair em cima e eu posso continuar no banho. Ok? A outra visão é, não, vamos ter mesmo para reduzir a quantidade de água. E eu acho que nós ainda estamos, o caminho a seguir é um misto, que é, eu vou ter que usar pouca água e a pouca que usar, ainda vou ter que usar. Okay. Numa época em que o discurso é de sacrifício, não era uma excelente oportunidade para conduzir o sacrifício em prol de uma alteração de... Claro que sim. Isto é, mas eu acho que não há este pressuposto cultural que eu nunca vou conseguir dizer a ninguém, seja de países ricos ou de países pobres, que eu tenho que viver com medo. Mas o Padre Escolho diz, não é? De alguma forma. Esse é o problema. Porque é que ele não aproveita esse discurso? Mas eu acho que ele diz generalizado. Não, mas ele diz isso. Ele diz isso que é durante a crise. Só durante a crise. Depois é o crescimento. Mas como não há fundo, não diz como é que é o depois. Mas há um estudo muito interessante, agora não me lembro do nome, mas alguém que tem muito a ver com a nossa ideia de tudo tem que crescer. A nossa vida, tudo cresce, nós crescemos, os nossos filhos crescemos. Porque é mesmo sim, mas a nossa é um bocado a nossa própria visão cultural. E tu estás a espera que mais tarde podes comprar um carro maior. É tudo a nossa volta cresce. É muito difícil imaginar numa vida que tem sentido em que as coisas não crescem, não ficam mais ricas. Os nossos objetivos, alcançar, mas se calhar a questão está no paradigma de crescimento. Isto é, o que é valorizar socialmente? Se aquilo que for, se nós conseguirmos, exatamente, se de alguma maneira nós conseguirmos evoluir para que o crescimento e o paradigma de reconhecimento social, de prestígio, não é? A escala de valor. For outra coisa que não o acumular bens, provavelmente consegue-se fazer essa mudança de paradigma. Mas não se obriga, não é? Mas é muito difícil. Aquilo que me aterroriza mais, e por isso é que eu acho que o futuro está. Quer dizer, até quase está mais ameaçado pelas economias emergentes do que por aqueles que já gozaram supostamente o desenvolvimento. É que a televisão, as viagens, isto é, a mentalidade, a ideologia de quem está no país em desenvolvimento já está formatada. Já foi formatada. Quer dizer, vão cometer os mesmos erros. O chinês quer o carro, não quer a bicicleta. Quer dizer, eu li ainda esta semana numa revista, quer dizer, que houve pessoal na China que se esforçou até mais não, trabalhou até mais não para comprar o iPhone. Quer dizer, foram os salários 2 ou 3 meses para comprar o iPhone. Bem, nós também. Para comprar o iPhone também temos 2 ou 3 salários. Mas é isso, quer dizer, é um problema de mudança de paradigma que não se muda numa geração. Eu acho que não se consegue mudar numa geração e só se consegue mudar utilizando o marketing a nosso favor, talvez. Então, quer dizer, eu acho que se consegue ir mudando, é por isso que eu não desespero. Se eu achasse que, bem, isto não dá nada, então ficava em casa sossegadinho, não é? Mas eu acho que dá para ir mudando à escala nacional, com pequenas coisas, com pequenos gestos, com uma lógica diferente, acho que dá para ir mudando. Mas
O problema é que eu acho que a crise ambiental e social e económica que temos, que depois mexe tudo, não é? Está a um ritmo maior do que esta mudança. E, portanto, eu alguns vou ter mesmo que ter... alguns vou ter mesmo que ter a minha ruptura. Não, eu tinha assim, provavelmente já falou disso, mas pedi uma versão mais sistematizada do resultado dessa coisa de 2050, não é? Ok. Ou seja, aquilo, o que é que saiu? O que é que se conseguiu para 2050? A questão é que o que estava em cima da mesa inicialmente era um conjunto de objetivos, de metas, para 2020, para 2050. Tudo isso no documento inicial. Tudo isso passou a generalidades de 100 anos. São poucas as coisas agora em que se fala de 2050. Portanto, enquanto nos documentos originais era a ideia do futuro que nós queremos, não é? E, portanto, nessa lógica de traçar o caminho, saber de nós o valor que tem, mas pronto, mas era um documento das Nações Unidas sobre o traçado do caminho e o horizonte era 2050. Porquê? Porque saíram 3 relatórios, um das indústrias, um das Nações Unidas sobre a economia verde e um terceiro da WWF sobre a pegada ecológica, todos a olharem para o que eram, quais são os trajetos que estão em cima da mesa até 2050. Não é? E, portanto, este documento era um bocado na mesma lógica. Ok, vamos ver quais são os objetivos para 2050. E dizia coisas, vou dar um exemplo. Em 2050 tem que ter 80% do uso de energia tem que ser de fontes renováveis. Ok, isso continua no documento final. Só que no documento final diz assim, 100 anos, sem nada, deve haver um esforço para os países investirem em energia renovável. Os tais chutes e meios. É uma coisa, pá, nós reafirmamos, nós consideramos que, quer dizer, agora, nós comprometemos a... essa parte não está lá. E a cúpula dos povos... A cúpula dos povos queria adeus nuclear, energias renováveis 100%. Quer dizer, as reivindicações eram muito mais francas e nem sequer... E reparem uma coisa, eu acho que isso é importante, que a pessoa, do ponto de vista político, até podia pensar. A cúpula dos povos, pá, era tudo, pá, pessoal à esquerda de um partido socialista. Não era. Quer dizer, isto é, a cúpula dos povos tinha efetivamente, não tinha as empresas, mas tinha os movimentos cívicos, tinha a Greenpeace, tinha a WWF, tinha... quer dizer, era muito horizontal na representatividade. Mas o veículo elétrico, eu também acho que é preciso, cá está, é a tal solução tecnológica que não é estruturante. O estruturante era eu viver próximo do local de trabalho. Ou então eu ter transporte público e ir transporte público para o local de trabalho. E o veículo elétrico é, entre aspas, às vezes uma desculpa para eu usar o transporte individual. Ou seja, não é o veículo elétrico. Se todas as pessoas tiverem carros elétricos, quer dizer, não tem problemas ambientais na mesma, de congestionamento e de ordenamento do território e de poluição, porque alguns têm que produzir eletricidade. Mas não é recente, não é? Se fornece a própria... Portanto, a questão aqui é realmente eu saber, eu tenho que saber muito bem aquilo que é mais sustentável e não ficar seduzido pelas opções. Bem, o veículo elétrico é uma coisa, não sei se vocês sabem quantos carros elétricos é que há em Portugal. Aproximadamente 250. A estrutura toda que se montou para os postos de carregamento, as campanhas, as empresas, não sei quanto, custou 50 milhões de euros. Isto é agora. Mínimo. Foi o valor que estimámos com base nos projetos e nas coisas, etc. É bem provável que tenha sido mais. 50 milhões de euros. Portanto, e agora pergunto se eu precisava de ter gasto 50 milhões de euros. Não. A Holanda, aliás, nem é preciso isso. Os inquéritos das pessoas que têm carros
são ou carros de empresa que carregam na própria empresa, ou então são pessoas que conseguem carregar durante a noite em casa. Portanto, a infraestrutura toda que se montou, que está praticamente ao abandono, pura e simplesmente não era necessário. Nós pusemos um carro à frente do outro. Uma bateria à frente. Foram de 2010. Mas no ano passado tivemos uma conferência no Maria Matos, um perito em materiais. Também trabalha muito na área de sustentabilidade da Universidade de Louvain, na Bélgica. E o discurso dele era, como era a especialidade dele, é que até estamos a esgotar os materiais, os minerais que são precisos para fazer os fotovoltaicos, energia eólica, que já não temos aqui a pouco nem sequer os materiais para fazer essa tecnologia. Exatamente. A Bolívia, por exemplo, é riquíssima em lítio, é 50% dos materiais e pronto, à custa disso tem-se safado muito bem. Mas é verdade, quer dizer, os próprios materiais nem sequer é suficiente para fazer. Não garantem que nós consigamos um futuro renovável. Há aquela visão de que nós podemos crescer à vontade desde que a energia seja renovável. E a visão não é essa. A visão é nós temos que apostar na energia renovável e ao mesmo tempo na eficiência energética. Ou seja, para garantir que nós conseguimos ter qualidade de vida com menos investimento. E a minha pergunta era também só quais seriam as prioridades se tivesse que dizer para uma pessoa, falando num indivíduo, ou numa família, não é? Portanto, a um nível mais, pronto, não no nível de uma reunião como a do Rio, mas uma prioridade direta, tipo, amanhã, pá, o que é que... Exato. Qual é a palavra que nós podemos transmitir, não é? Exato. Não, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante a pessoa fazer um diagnóstico. É das coisas. Eu dou aulas em engenharia do ambiente e das primeiras coisas que eu faço com os alunos é obrigá-los a fazer um diagnóstico em casa. Que é, durante uma semana, o pessoal não falha, vai tudo para pesar o lixinho que tem em casa. Eu peço também o meu, vocês pedem o vosso, pesarem o lixo, caracterizarem o lixo que fazem. Água, vem quanto é que está na conta de hoje, vem quanto é que está na conta dele daqui uma semana. Para a eletricidade, a mesma coisa. Quantos quilowatts-hora é que a gente vai gastar? Isso são tudo informações vitais para eu conseguir depois atuar. E uma das áreas em que a pessoa gasta mais dinheiro, quase certeza absoluta, faz mais emissões, tem maiores implicações, é a mobilidade. É a forma como nós nos movemos. Portanto, eu acho que a primeira coisa mais importante era a pessoa fazer um diagnóstico. E depois fazer um diagnóstico. Ver o que é que consegue. Faça esse diagnóstico, que a pessoa às tantas vai ficar preocupada, de certeza, perceber onde é que consegue mudar. Perceber que, se calhar, em casa gasta 20 toneladas de água por mês. Ou 25. São números impressionantes para as pessoas normais. Perceber que a pessoa, se calhar, em casa está sempre a consumir. Eu, em minha casa, estou sempre a consumir à volta de 100 watts, 120 watts. Que é a mesma coisa que eu tenho 10 lâmpadas acesas. Porque é o frigorífico, são o computador que está a carregar, os telemóveis, não sei quantos, etc. Quer dizer, é esse diagnóstico que eu acho que valia a pena que todas as pessoas fizessem, não é? Para perceberem que cada quilómetro que andam de carro são 130 gramas ou 120 gramas de CO2 que emitem. E, portanto, se andarem 10 km, já vai 1 kg e 200. Se andarem 100 km, já são 12 kg. Portanto, chegar às toneladas ainda não está.